Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Alesp Conecta com muita informação, prestação de serviço para você. Hoje nós vamos falar da Receita Médica Digital. Pois é, em tempos de quarentena tem ganhado espaço. Esse é um tema que inclusive foi incluído na Lei 13.989 de 15 de abril de 2020, né, recém promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro. E, inclusive, tratou desse tema, né? Essa lei era sobre autorização para funcionamento da telemedicina, né? Tratou desse tema, só que foi excluída a questão da prescrição da receita médica digital. Mas nós vamos conversar sobre esse assunto e como ele tem ganhado espaço aqui no Brasil com o Edilson Osório Júnior. O Edilson ele é CEO da Original Open Prescription, está na Estônia, né, o Edilson? E obrigado pela sua participação. Isso. Não, primeiramente, eu Edilson, gostaria de agradecer a oportunidade e contar um pouquinho o que a gente está fazendo e como que a gente pode colaborar. legal. Eu queria que a gente já entrasse direto aí na questão da receita digital, para a gente entender como é que funciona, e depois eu vou contar um pouquinho da sua história aí no meio do programa para a gente entender. Mas, basicamente, a receita digital, né? Hoje você tem que ir no médico e aí ele te dá a prescrição, é o papelzinho, você vai na farmácia. Em tempos de pandemia, isso mudou muito. Eu queria saber o seguinte: hoje funciona, você está na Estônia, mas assim, você tem conhecimento disso no Brasil? E como é que seria o funcionamento ou tem funcionado a receita médica digital? Bom, vou começar aqui como funciona na Estônia, né? A Certo. Estônia é um país 100% digital, tem todos os serviços conectados, serviços públicos conectados, e a prescrição médica aqui, ela já é digital há muito tempo. E o governo, então, por exemplo, quando você vai ao médico, né, aliás, tem até telemedicina, é muito avançado aqui na Estônia. Então, você indo ao médico ou mesmo fazendo a consulta remotamente, o médico ele põe a prescrição médica na sua identidade. Tá? Todo mundo aqui na Estônia tem uma identidade digital, com certificado digital. E ele é provido pelo governo, pelo Estado, ele é provido para a população. Então a população toda tem o seu cartãozinho com a sua identidade. E é a sua identidade única, todos os seus documentos, tudo relacionado ao seu histórico, prontuário médico, está tudo relacionado à sua identidade digital. Com isso, a prescrição médica ela fica associada na sua identidade digital em uma rede interna do governo da Estônia. Quando você vai à farmácia, você só apresenta a sua identidade digital, ela consegue recuperar a prescrição médica direto da identidade e dispensar o medicamento. Né? E agora a Estônia ela evoluiu, parceria com outros países, inclusive viu uma espécie de consórcio aqui na Europa, e outros Uhum. países podem começar a fazer a consulta e emitir a decisão num país e ter o repensado em outro. Então, alguns países, como a Lituânia, a Finlândia, já fazem parte dessa parceria. Então, o médico receitou na Finlândia, ele pode comprar o medicamento aqui na Estônia, apresentando a identidade digital diretamente. Muito legal. E no Brasil, como é que funcionaria, ou já funciona, né? Em alguns casos, nós temos, por exemplo, acho que no Einstein, mas enfim, você tem acompanhado? Como é que funciona? Tenho acompanhado. Bom, o Brasil massivamente utiliza a prescrição em papel. São casos muito pontuais de instituições, empresas, que estão fazendo esse meio de campo da prescrição médica. Então, não é uma coisa amplamente sendo usada, né? Ela não está sendo usada amplamente, e também não existe um padrão para isso. Então, cada um faz meio que de uma maneira. Você tem Einstein, Doutor Consulta, alguns seguros-saúde que permitem o uso, dependendo da classe que você que você faz parte. Então, ela existe no Brasil, mas ela é muito difusa, tá? Você não tem uma padronização. E tem uma coisa que acontece, que pelo fato de cada um ter um formato, quando chega na farmácia, o farmacêutico fica maluco, porque ele não sabe qual sistema que ele acessa para fazer a dispensa daquele medicamento, porque são vários sistemas. E depois que ele faz a dispensa, a farmácia, por regulação,
Em alguns momentos ela tem que reter a receita. Como que ela faz? Ela imprime, não imprime? Guarda onde? Então tem diversas questões em torno disso que estão sendo amplamente discutidas, tanto com a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, o próprio CFM, Anvisa, então, o Conselho Federal das Farmácias, todo mundo envolvido tentando achar um meio que seja fácil e útil para todos, né? Uhum, entendi. Agora, então, a gente sabe dos benefícios que são vários, né? Agora, também tem que ter um controle correto, porque, pelo menos a minha experiência, quando eu já precisei, por exemplo, de um antibiótico, em várias farmácias que eu já fui, tanto de redes quanto farmácias menores, é pedida a via, você põe o seu nome, o seu endereço, tudo. Isso funciona, pelo menos aqui em São Paulo, funciona muito bem. Então, o governo fica em cima e tem que ficar mesmo, né? Você, inclusive, na sua empresa, que é a My Open Prescription, tem lá alguns dados do número de fraude, não só no Brasil, né? Porque muitos remédios podem ser usados como droga. Ou seja, é uma responsabilidade grande. Como é que vocês trabalham para que se certifique que essa receita é do médico, que aquele farmacêutico pode se utilizar disso? Bom, a gente se especializou em governança digital. Então, a Dinalmai, ela começou no Brasil e ela se moveu para a Estônia em 2018. Tá? Vindo para a Estônia, hoje a gente está meio que incubado pelo governo, tem um programa do governo chamado Startup Estônia. Então, é um processo de aceleração e incubação de startups que o governo tem algum tipo de interesse, né? Então, a gente utiliza a tecnologia de ponta para fazer essa governança digital. A gente valida a identidade das pessoas, a gente valida e autentica documentos digitais, e a gente valida e autentica assinaturas digitais. Então, a gente faz tudo isso utilizando criptografia forte, tecnologia de ponta para esse tipo de segurança. Então, com Uhum. isso, a gente conseguiu criar uma plataforma que ela faz a validação de identidade do médico, emite um certificado digital para o médico de maneira gratuita, associa essa identidade do médico ao número de registro, ao CRM dele. Então, depois que o médico é validado, aí ele pode fazer a prescrição e assinar a prescrição. Então, ele usa o aplicativo que ele bem entender, pode ser o prontuário médico da clínica, do hospital, ou aquele que não tem sistema, ele pode digitar um texto no Word, né? Ou utilizar um template para colocar a prescrição. Aí ele pega essa prescrição, submete na plataforma e aí ele coloca alguns dados. Quem é o paciente, e-mail do paciente, quantas vezes essa prescrição pode ser dispensada, data de expiração, se houver, né? Uhum. Ele submete a prescrição e assina essa prescrição digitalmente com o certificado digital dele. O sistema, aceitando essa prescrição e a assinatura do médico, envia a prescrição por e-mail para o paciente, né? O paciente recebe no seu e-mail, escolhe a farmácia de sua preferência, encaminha por WhatsApp, por e-mail para a farmácia. A farmácia, por sua vez, precisa validar essa receita que recebeu. Então, são enviados dois arquivos, a prescrição médica e o sistema gera, junto, um certificado de autenticidade também. Tá? E envia tudo isso, o paciente envia lá para a farmácia. A farmácia abre uma tela e põe nessa tela ou a receita ou o certificado. Nisso, o sistema mostra quem foi o médico, as especialidades do médico, para saber se o médico poderia ter receitado aquilo, quantas vezes aquela receita já foi dispensada, se ela está expirada ou não, os dados da assinatura digital verificáveis, que é a parte mais importante, é poder verificar com muita transparência todas as informações que estão lá. Se o medicamento tiver ok para ser, a prescrição tiver ok para ser dispensada, ele dispensa e o sistema registra que aquela prescrição já foi utilizada. Então, isso evita da mesma prescrição eletrônica, seja um arquivo, alguma coisa, de ser utilizado em outras farmácias sem o controle se ela já foi dispensada ou não. Então, isso é muito importante, garantir não só a autenticidade da receita e do médico que assinou, mas também do processo, saber se essa receita já foi dispensada, se ela pode ser dispensada novamente, não está expirada, né? Então, Uhum. tudo isso é Muito interessante. rastreado e o protocolo junta todas as informações e deixa disponíveis, inclusive para o regulador, caso ele queira ver o que aconteceu.
Muito legal. Eu imagino que na Estônia, nós estamos falando do país que é tido como o mais digital do mundo, né? Inclusive pelo sistema público, que é o que você está colocando aí, as pessoas possam fazer isso também online, talvez todo o processo. Ah, eu já passei pelo médico, eu preciso de uma nova receita, então eu não preciso ir no médico de novo. Eu vou, de repente, contactar o meu médico online e ele vai me mandar essa receita. E o pedido na farmácia também seria possível fazer online? Ou seja, eu não preciso ir na farmácia, eu mando e a farmácia recebe por um sistema. Como é que funciona na Estônia e poderia funcionar no Brasil? Então, a retirada na farmácia, ela ainda tem sido presencial aqui. Embora você tenha a telemedicina e a receita seja digital, normalmente é presencial. Mas eles têm uma previsão dentro do sistema da Estônia que diz o seguinte: se essa receita é privada ou não. Se ela for uma receita que eles consideram privada, somente o cliente pode fazer a retirada daquele medicamento. Se o médico não tiver marcado a receita como privada, a pessoa pode mandar uma outra pessoa, o paciente pode enviar outra pessoa para fazer a retirada desse medicamento. Ah, Tá? entendi. Mas Agora, normalmente eles também. pedem a sua identidade digital. Ah, tá. É porque hoje, em tempos de pandemia, a gente está pedindo tudo online, né? Não é só mercado. Quando são produtos Né? de farmácia, a gente pede também. Logicamente que se for um antibiótico, pelo menos aqui no Brasil funciona assim, daí a minha curiosidade. Agora também tem essa questão que a gente falou que existem, aqui no Brasil tem algumas startups, empresas que estão trabalhando com isso, né? Como é que você vê esse cenário? Porque há setores que defendem que ou a Anvisa ou o Ministério da Saúde eh, possa manter um sistema só, porque as farmácias, como você mesmo colocou, às vezes tem dificuldade, né? Pô, tem vários sistemas, da onde que é essa desse hospital, Uhum. desse médico, né? Agora, e também saber se, com a sua experiência da Estônia, onde o poder público ele é muito presente, se nós temos essa capacidade da Anvisa ou do Ministério da Saúde de fornecer um sistema, ou se de repente abriria uma licitação, assim, como é que você vê isso? Bom, no Brasil tem uma iniciativa chamada Open Banking. Não sei se você chegou a ouvir, os bancos eles estão praticamente abrindo protocolos para que empresas possam fazer uso do sistema bancário em geral e startups criar soluções em cima do sistema bancário sendo aberto, um sistema de APIs abertas. Aqui na Europa tem uma iniciativa chamada Open Health, que é muito parecida com o Open Banking, só que para a área da saúde. O fato do governo regular ou ser centralizador não significa que você feche o mercado para as startups e para as outras iniciativas, desde que ela seja projetada de maneira que já possa haver a conexão dessas startups que vão lutar, na verdade, pelo cliente, pelo melhor serviço oferecido. Porque a gente sabe que o governo em si não é papel do governo gerenciar a usabilidade, exemplo, tá? Hipotético, a usabilidade das aplicações para o cliente X. Não é papel do governo gerir esse tipo de coisa. Mas você pode deixar esse tipo de inovação acontecer do lado do mercado, com a inovação, desde que haja regulação, mas ela permita a inovação através de protocolos abertos, como um Open Health brasileiro, por exemplo. Nisso eu acredito. Tá? Agora, se o governo fechar tudo com ele, aí a coisa fica complicada, porque a gente sabe que ele é muito ingênuo e lento. Tem que demore muito para que a inovação aconteça ou seja implantada. Pois é, às vezes você vê um serviço público de saúde, como amigos meus já relataram, que, poxa, o tal serviço melhorou e eu fui, só que eu fui entrar na ouvidoria e a ouvidoria eu não consegui, eu fiquei ali na ouvidoria online, não sei se era internet, a pessoa não conseguiu agradecer que aquele sistema público melhorou, né? E no mundo inteiro a gente vê iniciativas fantásticas e a Estônia é um desses exemplos. Então, só para entender, para ficar claro, como é que funciona esse Open Health e o Open Banking, por exemplo, o governo se vale de plataforma que é uma plataforma particular, mas várias empresas podem participar. Então, por exemplo, a Anvisa, o Ministério da Saúde falar, não, nós vamos abrir esse sistema e aí a empresa A, B, C, vocês vêm
participam dessa plataforma, e aí um plano de saúde, qualquer hospital, ele pode aderir àquela que de repente é mais interessante, inclusive haveria uma concorrência, pelo que você está me explicando, né? Exatamente, o que é saudável, né? Então você tem um protocolo central, pode ser dentro de uma rede distribuída ou uma rede central. Aqui na Estônia, essa rede interna, ela existe, ela se chama X-Road, e o X-Road é uma rede descentralizada. E ela é muito legal, porque embora o governo mantenha a rede, várias empresas podem se conectar à rede e prover seus serviços e permitir a interconectividade do seu serviço com outras instituições que estão conectadas dentro do X-Road. Né? Então, Eu isso é vou para um muito rápido importante intervalo, aconteça aqui. Edmilson. Eu, eu vou para um rápido intervalo, desculpa te cortar, e aí você continua Sem problema. explicando para a gente, Edilson, no segundo bloco, porque é muito interessante, e acho que você está aproveitando para esclarecer muita gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O programa Lespe Conecta está de volta, recebendo hoje o Edilson Osório Júnior, é CEO da Original My Open Prescription, está explicando para a gente da receita médica digital. Ele está na Estônia, que é tido como o país mais digital do mundo, e traz experiências do trabalho dele, inclusive aqui para o Brasil. Eu queria que você explicasse, acho que a gente no primeiro bloco estava explicando a questão da plataforma, né? Não sei se faltou alguma coisa para dizer, e explicar também como é que você iniciou esse trabalho e está fazendo esse trabalho no Brasil, né? Vocês participaram do Global Hackathon, né? Explicar para a gente o que foi e como é que Global isso Hack. está vindo para o Brasil. Global Hackathon. Isso. O que aconteceu? Logo no início da crise aqui na Estônia, alguns estonianos fizeram um hackathon. Isso é uma coisa que eu faz muito aqui, tá? Ele consulta muito a população e as startups no desenvolvimento de soluções para o governo. Então, o governo pôs uma iniciativa chamada Hack the Crisis, justamente para trazer as startups e acharem soluções para a Estônia, como soluções em resposta à crise do Covid-19. Deu super certo. Com isso, o próprio pessoal da Estônia, eles fizeram um hackathon global. Então, eles pegaram os principais organizadores de hackathons ao redor do mundo, contataram as universidades, os governos, todo mundo, e conseguiram conectar coisa de 100 países para fazer um hackathon global, e eles colocaram isso de pé em menos de 3 semanas. Tá? Chegou no dia do hackathon, a gente tinha aqui os projetos, né? O hackathon durou 48 horas, e devido a uma questão que eu vejo como muito séria, de 3 bilhões de pessoas no mundo estarem em quarentena, em isolamento social de alguma maneira, seja lockdown ou afastamento social. E desses 3 bilhões de pessoas, mais de 1,5 bilhão não tem acesso à prescrição médica. Então a pessoa está em casa, precisa da assistência médica e não tem como ser atendido pelo médico ou receber uma prescrição, poder mandar essa farmácia por meio digital, de maneira segura. Porque fraude na prescrição, eu levantei alguns números ao redor do mundo, eles são gritantes. Né? Teve um levantamento feito por uma universidade nos Estados Unidos, em um mês, as pessoas voluntariamente declararam 7 milhões de pessoas farão a prescrição médica em um mês. Tá? No Brasil, tem alguns estudos dizendo que no Distrito Federal, 20 mil prescrições médicas são fraudadas por mês. E que no ano, em Goiás, devido aos atestados médicos fraudados, o governo e as empresas chegam a perder R$1 bilhão por ano. Os números são gritantes em número de fraude. Uma, porque a prescrição em papel, ela tem a possibilidade de fraude muito alta, e no momento de crise com o coronavírus, você está manipulando o papel, você está indo até a clínica, você está indo até a farmácia, que são vetores de contaminação muito grandes. Então, pensando nesse problema específico, a gente desenvolveu essa plataforma Open Prescription, que pegou todo o know-how da Original My em governança digital e aplicou para a área da saúde. Então, a gente, como eu disse, a gente faz a validação de identidade do médico, permite que o médico lance uma prescrição em questão de 1 minuto,
ele lança uma prescrição com assinatura digital, carimbo de tempo, o paciente recebe essa prescrição autenticada com um certificado de autenticidade e a farmácia pode fazer a validação de todo o processo do médico, da prescrição, se ela é válida ou não é, em também menos de um minuto. Tá? Um processo super simples, justamente para conter esse problema específico que é pessoas estão em quarentena e precisam de cuidados médicos. Mas ir à clínica pode ser mais perigoso do que receber essa prescrição em casa. E às vezes a gente vê o governo sendo obrigados a flexibilizar de uma forma que não seria a mais correta, porque você não Exatamente. tem como o idoso sair para pegar um remédio de uso continuado. Você não tem um meio eletrônico. Então, tem recursos assim, liga, e aí a gente autoriza você ligando, o farmacêutico liga para o médico. Então, assim, são recursos que muito ruins, porque aí podem ficar mais abertos para fraudes, né? Números impressionantes que você trouxe, né? Acho que muitos remédios às vezes podem ser utilizados como drogas, né? Acho que esse deve ser das razões, né? Das razões. Bom, Edilson, eu queria que você explicasse também, no caso nós temos a prescrição digital, mas eu estava lendo a respeito que nós tivemos aqui no dia 15 de abril a lei da telemedicina sancionada, que é a medicina à distância, o médico pode, inclusive como nós estamos aqui, em alguns casos, conversar com o paciente. E planos de saúde aqui no Brasil já há algum tempo também já abrem canais pelos quais a gente conversa com o médico por telefone, enfim, né? Eu queria saber se esse da receita digital é o primeiro passo, ou se vocês olham para a questão da, da medicina, da telemedicina como um todo, porque eu estava lendo que a receita ela é parte de um processo do prontuário do paciente, né? Isso. Bom, a gente sempre como startup, a gente procura pegar a pizza e fatiar a pizza em pequenos pedaços e resolver pedacinho por pedacinho, né? Começar muito pequeno e você vai ampliando de acordo com a necessidade, porque quem determina o que é um produto ou uma solução é o cliente utilizando. A gente não pode tirar as coisas da nossa cabeça, né? A gente até brinca falando, o que você quer é necessidade ou é querência? Então a gente procura fazer em cima da necessidade primeiro. Então, a gente vislumbrou a necessidade da prescrição médica, porque telemedicina já existem plataformas. Então, a gente criou esse Open Prescription, inclusive, até só mencionar, ele ficou entre as top 10 soluções de governança nesse hackathon global. É por isso que a gente teve tanta exposição no mundo com a plataforma do Open Prescription. E o nome Open Prescription é justamente porque ela é aberta e ela permite que outros sistemas de telemedicina, ou sistemas de farmácia, ou mesmo o governo, possam vir consumir informações. Então, ela não é uma coisa fechada, ela justamente permite que outras coisas se conectem nela, justamente para fazer esse compartilhamento de dados e a validação em outros lugares. Né? Bom, quando a gente fala nessa determinação, nesse decreto, que falou justamente, né, e tiveram 2 vetos super importantes neles, né, mas eles determinam a telemedicina, mas foi omitido o ponto da receita médica, foi pelo fato da receita médica, como estava descrito lá no decreto, que ela poderia ter uma assinatura digitalizada, ele seria um documento digital, o que seria válido seria até uma foto do documento. E o problema é que a gente sabe que documentais você pode copiar, duplicar, multiplicar aquele documento digital. E você não tem controle de por onde aquele documento está digitando. Então você poderia, por exemplo, de uma receita, transformar em 10 e comprar esse medicamento em 10 farmácias diferentes, que é um tipo de fraude chamada pharmacy shopping. Então, tem duas para mitigar entre todas. Uma chama Doctor Shopping, que a pessoa vai em diversos médicos para pegar o mesmo tipo de prescrição, várias vezes, quando a prescrição é em papel, então você tem diversos médicos te fornecendo prescrições parecidas, e o Pharmacy Shopping é quando você frauda a prescrição e faz com que ela se multiplique. Então você compra em várias farmácias ao mesmo tempo o mesmo medicamento. Você faz uma foto
uma foto do documento digital ou da assinatura do médico, você permite que esse documento é uma fraude, esse documento possa ser, essa prescrição possa ser dispensada em diversas farmácias. Então, por isso que esse dispositivo lá do artigo 2, parágrafo único, ele foi revogado, porque ele possibilitava a fraude de maneira indiscriminada, inclusive 60% das fraudes é para a compra de opioides. Tá? Então, você precisa ter um dispositivo que bloqueie esse tipo de coisa. E isso a gente conseguiu prever na solução do Open Prescription, assim como outras modalidades de fraude, que é fraude de identidade do médico, ofensa, e entre outras. Entendi. A gente conversa com o Edilson Osório Júnior, CEO da Original My Open Prescription. Ele está na Estônia, fez parte do Global Hackathon, não sei se eu falei direito dessa vez, Global Hack. aliás, Global Hack. Global Hack, né, que seria um evento global de hackers que procuram soluções, um evento patrocinado, no caso da Estônia, muito interessante. No Brasil, nós temos iniciativas. Eu sei que na Estônia tem prêmios, né? E olha só, ele ficou aqui só para dar o dado correto aqui. Eu sei que você sabe de cabeça, mas está aqui, eu anotei. 15 mil participantes, 500 projetos eles fizeram, e o projeto do Edilson ficou no top 10 entre os 10 primeiros, é isso? Isso, Interessante. exatamente. Na categoria de governança. Na categoria de governança. Então, esse projeto que foi feito na Estônia para uma plataforma, pelo que você me explicou, no qual o governo pode se valer e de diversas empresas que oferecem esse serviço também entrariam nessa plataforma, que é o tal do Open Prescription, é uma solução que, pelo que eu entendi, daria mais viabilidade e mais segurança, né? Porque vocês usam blockchain também, não? Nós utilizamos blockchain. A Original My, a base dela é justamente em blockchain para garantir autenticidade, carimbo de tempo e distribuição da informação. Né? Você que é dessa área, explica para a gente. Eu acho que é um dos sistemas mais seguros do mundo que existe para transmissão para transmitir informação, né? Exatamente. O blockchain ele é uma rede. Tá? A Original My procura fazer uso de redes públicas, justamente para que elas sejam auditáveis. Então, todos os processos são auditáveis. Uma coisa que levou a gente a ficar entre os top 10 é justamente o fato do Open Prescription conseguir fazer a de todo o processo das prescrições sem precisar guardar as prescrições. Então, nunca haverá o risco de vazamento de uma prescrição médica e da confidencialidade entre médico e paciente, justamente porque a gente consegue autenticar em blockchains públicos a informação sem que a informação fique exposta. Então, utilizando tecnologia blockchain, isso é possível. Tá? E só porque o blockchain existe que isso é possível e verificável. É muito interessante que o blockchain mudando aí, acho que de uma vez por todas, inclusive o sistema financeiro, né? E agora na área da saúde, interessantíssimo, porque essa é, inclusive, a minha próxima e última pergunta para você, que, primeiro, se esse sistema que vocês criaram, que foi premiado na Estônia, então, ele não é só para o Brasil que vocês estão olhando, eu acho que vocês têm outros mercados, essa é a primeira pergunta, né? E a segunda é em relação à questão ética, porque você trabalha com dados que são pessoais, dados de saúde. Como é que se prevê que um sistema ele é aberto, mas ao mesmo tempo ele tem segurança para que as nossas informações não sejam, por exemplo, utilizadas por seguradoras, por empresas que querem medir. É lógico, hoje no mundo a gente tem, inclusive, empresas que oferecem os recursos, se você, alguns mimos, né, e você dá informações para ela sobre a sua saúde e ela vai colocando ali os seus dados. Enfim, essas duas questões em relação se vocês têm o um mercado para o mundo inteiro, se o Brasil, vocês olham para o Brasil, e em relação a essa segurança e a ética. Bom, para o mercado, sem sombra de dúvidas, a gente olha para o mercado global, porque faz todo sentido para muitos locais no mundo, né? Então, o Brasil, sem dúvida, porque é a nossa nação. Então, se a gente pode ajudar o Brasil, a gente vai continuar ajudando o Brasil com as ferramentas que a gente tem. Inclusive, o Open Prescription é gratuito para médicos, farmácias e pacientes. A gente não cobra pelo serviço e nem vai cobrar, né? Agora, sobre a transparência e privacidade. Eu sou evangelizador sobre transparência e privacidade ao redor do mundo. Tá? Sou um defensor de privacidade
da, do empoderamento da população para que ela tenha consciência sobre os dados que ela entrega. Todos os processos na Original My, que quando a gente desenha essa identidade digital, ela tem consentimento expresso do usuário, no caso o médico, para fazer assinatura e coleta de dados. A prescrição, ela nunca é armazenada pelo sistema. E o fato da gente fazer o sistema open source, que é de código aberto e auditável, significa que qualquer pessoa pode ir lá e olhar no código se essa prescrição está sendo armazenada, lida ou acessada por qualquer pessoa. O modelo que a gente desenhou justamente para manter a privacidade dessa comunicação paciente-médico, porque dados médicos são de propriedade do paciente. Ponto final. Sempre, tá? Então, a prescrição, ela é enviada por e-mail para o paciente. E é gerado um certificado digital, um certificado de autenticidade que é enviado junto por e-mail. A plataforma não guarda o conteúdo. Quando o paciente envia para a farmácia, ela pode mandar por WhatsApp, por e-mail. É a maneira que ela bem entender. O paciente mandou para a farmácia recebeu no celular, no WhatsApp, abre a plataforma do Open Prescription no celular e já faz a validação ali. Então a gente conseguiu, é uma técnica que a Original My utiliza, de conseguir autenticar tudo sem fazer a guarda de nada, ou um número muito pequeno de informações que não seja possível identificar o conteúdo da prescrição. A gente sabe se a receita vazar, você descobre qual o tratamento que a pessoa está fazendo, qual a doença que ela tem. Então, a gente respeita muito isso. Então, tudo que a gente projeta, a gente chama isso de privacy by design. Primeiro a privacidade, depois a solução. Tá? Muito Então, a bom. gente Eu toma queria muito agradecer cuidado com isso. bastante o Edilson. O nosso tempo chegou ao final. Eu acho que vale a pena outras conversas conforme esse tema for avançando e que seus colegas aí de outras áreas possam também conversar com a gente, porque eu tenho certeza que tem muita solução interessante. Obrigado, Edilson. Tá? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Conversei com Edilson Osório Júnior, CEO da Original My Open Prescription. Ele participou do Hackathon, Global Hackathon, com 15 mil participantes. O projeto dele ficou entre os 10, entre os 500 projetos do governo estoniano e agora essa novidade aqui também para o Brasil, uma plataforma aberta para a receita médica digital. Bom, a gente fica por aqui agradecendo a sua participação. Se quiser ver este programa e outros e rever este programa, é só acessar as nossas plataformas aí, em especial o YouTube da Rede Alesp. Muito obrigado e até o próximo programa.